Olá pessoal, eu sou a Ana, eu sou doutora em Ciências pela USP e hoje a gente vai falar sobre a cloroquina. Bom, já faz muito tempo que a gente sabe, né, tá nas mídias aí que a cloroquina e a hidroxicloroquina estão sendo estudadas para saber se tem algum efeito contra a Covid-19. Dia 8 de abril saiu uma nota do British Medical Journal, que é uma das revistas mais conceituadas e uma das mais antigas revistas médicas científicas do mundo. E o que a gente vai falar hoje aqui vai ser sobre essa nota que a BMJ soltou. Então vamos lá. Segundo o jornal, nós devemos ser muito cautelosos quanto a esses tratamentos para pessoas infectadas com o SARS-CoV-2, porque muitas dessas propostas são baseadas em investigações com células ou até mesmo animais, ou até com experiências com outros vírus, como o SARS-CoV-1 e até o vírus do HIV. Segundo essa nota do jornal, existem atualmente cerca de 80 ensaios clínicos com cloroquina, com a hidroxicloroquina ou até ambos, e também às vezes em combinação com outros medicamentos. E aí tudo isso está registrado e está sendo pesquisado agora nesse exato momento. Mas antes de falar sobre os estudos em si, eu queria dar uma pequena explicaçãozinha. Existe um padrão ouro para você realizar estudos clínicos, ou seja, em humanos. Esses estudos, eles devem ser randomizados, duplo cego, controlados por placebo. O que isso quer dizer? Randomizado significa que eu peguei todas as pessoas que vão fazer parte daquele estudo e dividi elas em dois grupos de forma aleatória. Isso é muito importante, para não ser uma escolha igual na hora que a gente vai formar o time de vôlei ou futebol na escola, onde os líderes escolhem os melhores primeiro para o seu time. O duplo cego significa que nem o cara que tá me dando remédio e nem eu que tô tomando remédio sei o que é aquele remédio. Eu não sei se é placebo, eu não sei se é a droga com princípio ativo que vai possivelmente fazer algum efeito. E o controle placebo, ele é extremamente importante pra gente ver a diferença entre não dar nada e dar o remédio que eu quero testar. E a gente sabe que nem sempre isso é possível, né? Porque em alguns casos eu preciso testar um remédio novo contra um remédio velho. E aí todo mundo precisa ser tratado recebendo alguma coisa, né? Tá bom, mas depois disso, vamos aos estudos agora. Em estudos em células e em animais, ou seja, eles são chamados de estudos pré-clínicos, né? Antes dos humanos, em célula ou animal. Os efeitos desse remédio, né? Cloroquina, hidroxicloroquina, os efeitos da cloroquina e da hidroxicloroquina variavam muito em diferentes vírus. Por exemplo, em células infectadas pelo vírus Epstein-Barr, a cloroquina aumentou a multiplicação do vírus. Já em células infectadas pelo vírus Ebola, a cloroquina inibiu a multiplicação dele, mas fez com que a infecção por Ebola se agravasse bem mais rápido em porquinhos da Índia, que são um tipo de cobaia bem comum usado em laboratório. E também não fez diferença na mortalidade em camundongos e em hamsters. Então tem essa variação muito grande, né? Já na infecção pelo vírus chikungunya, a cloroquina foi ativa em estudos em laboratório, mas piorou a infecção em macacos. E a tradução do laboratório para a clínica, né? Ou seja, em humanos, também causou várias decepções. Por exemplo, a cloroquina inibiu o vírus da dengue em células no laboratório, mas não conseguiu reduzir a doença em um estudo randomizado com 37 pacientes. E, embora em estudos em laboratórios sugerissem que a cloroquina tem alguma atividade contra o vírus da influenza, né, da gripe, a cloroquina não preveniu a infecção em um grande estudo randomizado em humanos. Então, essa diferença entre esses resultados dos experimentos nas células e em humanos pode ser, em parte, por causa da forma de agir dessa substância no nosso corpo. Isso torna extremamente difícil traduzir as doses usadas nas células para doses efetivas em humanos. E nesse meio todo aí de divulgação de resultados, estudos, tem muitos reportes ruins, muitos relatórios ruins, muitos estudos, muitos métodos ruins, e a gente vai comentar agora um pouquinho deles. Um relatório chinês mencionou 15 ensaios e mostrou que mais de 100 pacientes demonstraram que a cloroquina é superior ao tratamento convencional contra a pneumonia. Só
Só que eles não deram mais detalhes, né? Como foi feito esse estudo, como foi conduzido, qual a dose, não dão mais detalhes, né? Uma nota preliminar de um desses estudos, que é randomizado, controlado por placebo, com 2 doses diferentes desse medicamento, em 62 pacientes com pneumonia, relatou pequenas melhoras na temperatura corporal e na tosse no grupo com tratamento com doses mais altas. Isso foi num relatório antes de publicarem esse estudo. Mas quando eles publicaram esse estudo, os parâmetros publicados foram bem diferentes dos parâmetros que foram relatados no relatório. Nesse estudo publicado, os resultados no grupo de baixas doses não foram descritos. E o estudo parece ter sido interrompido antes da hora e eles não deram nenhuma explicação para isso. Então é meio suspeito aí. O que você acha, Laura? Teve um outro estudo francês não randomizado com a hidroxicloroquina e ele apoiou a eficácia em 20 pacientes, mas o desenho do estudo foi bem ruim e os resultados eles não eram nada confiáveis. Porque 6 pacientes abandonaram o tratamento, 2 porque pioraram da doença e foram para UTI e 1 porque ele morreu. E parece que teve até um que fugiu do hospital e os outros tiveram alta e daí abandonaram o tratamento. E outra, nesse estudo, a medida de eficácia do tratamento foi a medida da carga viral, ou seja, quanto daquele vírus tinha na garganta e no nariz daqueles pacientes, e não um desfecho clínico, né? Como melhorar os sintomas, sarar da doença. A pessoa pode ter a redução da carga viral e mesmo assim ainda tá com sintomas da doença, ainda tá em uma condição séria grave, né? Como até foi o caso. E as avaliações foram feitas no 6º dia após o início do tratamento, nem antes nem depois, só no 6º dia. Esse estudo foi bem criticado pela comunidade científica. E os defensores desse remédio, né, eles argumentam que a hidroxicloroquina é amplamente usada e é segura, né, porque ela já é um medicamento. Mas eu preciso ressaltar aqui que nenhum medicamento é livre de efeitos colaterais. E o amplo uso de hidroxicloroquina expõe alguns pacientes a efeitos colaterais raros e potencialmente fatais, incluindo graves reações na pele, insuficiência hepática fulminante, seu fígado para de funcionar de uma hora para outra, arritmias no coração, e isso principalmente quando a hidroxicloroquina é administrada junto com a azitromicina. Então, a overdose é perigosa e é difícil de tratar, principalmente quando as pessoas que estão tomando isso já estão numa situação grave, né? Uma situação com a saúde já vulnerável, isso daí pode ser potencialmente fatal. A farmacêutica concorda, né, Laura? Tá vendo? Bom, mas em resumo, então, a hidroxicloroquina, ela parece funcionar nos estudos em células, né, que a gente chama de in vitro, e também nos estudos em animais. Eu tô gravando esse vídeo no dia 17 de abril, provavelmente ele vai ao ar amanhã, e até esse momento não há dados que apoiam o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina na clínica, ou seja, em humanos. Ela parece funcionar em laboratório, mas os resultados não se traduzem para humanos. E isso, claro, para o tratamento do SARS-CoV-2, certo? A cloroquina e a hidroxicloroquina, ela já é usada para o tratamento de outras doenças, que aí ela tem a sua eficácia e segurança comprovada. Essas doenças são malária, lúpus e artrite reumatoide. E também vale lembrar que mesmo nessas doenças, esses pacientes, eles são acompanhados de perto para assegurar que não vai ter nenhum efeito colateral grave. Então, não saia por aí tomando hidroxicloroquina se por algum motivo você tem isso em casa, não tome isso, porque isso pode ser perigoso para você, né? Nunca tome nenhum remédio sem a prescrição médica, né? Sem um acompanhamento médico. E como eu falei, atualmente, até o dia 17 de abril, nenhuma intervenção ou tratamento é considerado eficaz ainda. Nós precisamos ainda de mais ensaios clínicos controlados, randomizados, duplo cego, tudo aquilo lá que eu falei. Por enquanto, exceto as medidas de suporte, né? Que são os ventiladores, todo aquele suporte quando a pessoa precisa de auxílio e vai para UTI, vai para o hospital. Tirando essas medidas, a infecção pelo SARS-CoV-2 é essencialmente intratável, né? Não temos nenhum medicamento efetivo que trate, porque a gente ainda não tem como atacar o vírus diretamente. E a nota do jornal que eu falei, né, do
do British. E a nota do British Medical Journal termina falando que o uso desses medicamentos é prematuro e potencialmente prejudicial aos pacientes, especialmente os que se encontram em estado grave. Então precisamos ainda de muitos mais estudos para certificar que isso daí é uma coisa que vai ajudar em vez de atrapalhar. Outra informação que tá rolando nas redes sociais. Ai, meu Deus do céu. Respira, tá pronta? Vamos lá. Outra informação que tá rolando nas redes sociais é sobre a água tônica conter quinino, que seria o mesmo que cloroquina. Na verdade, o que acontece é que a água tônica tem uma substância que é chamado de hidrocloreto de quinina, que dá aquele gosto amargo ao produto, né? Se você já bebeu água tônica ou até uma gin tônica, aí você sabe o que eu tô falando. Mas acontece que a quantidade de quinina presente na água tônica é insignificante. Ela não passa de 5 miligramas por litro. Então, se você beber 1 litro de água tônica, você vai ter ali 5 miligramas. Enquanto que uma dose terapêutica, ou seja, que faça algum efeito no nosso corpo, ela precisa ter pelo menos 1,5 grama e não 5 miligramas. 5 miligramas é muito pouquinho, não faz efeito nenhum. Além disso, quinina não é a mesma coisa que a hidroxicloroquina ou a cloroquina. São moléculas muito diferentes, que têm dose de ação e efeitos muito diferentes também. A única coisa comum entre essas moléculas é que elas já foram usadas para tratar malária. A quinina foi a primeira molécula usada para isso, mas depois da cloroquina, a quinina não foi mais usada para isso. Mesmo assim, o fato delas terem sido usadas para a mesma coisa foi suficiente para que as pessoas começassem a comprar e estocar água tônica, achando que ia ter o mesmo efeito da cloroquina ou da hidroxicloroquina. E nós não sabemos nem se a hidroxicloroquina protege ou combate o coronavírus, que dirá o quinino e numa dose insignificante. Mas aí você pode me falar: ai, Ana, deixa as pessoas tomarem água tônica, qual o problema? Não é como se fosse fazer mal. Acontece, meu jovem, que essa falsa informação pode fazer com que as pessoas se sintam seguras para sair na rua, né? Elas se sintam protegidas caso consuma esse tipo de bebida, achando que por tomar água tônica a pessoa não vai se contaminar. Então é bem irresponsável disseminar esse tipo de informação. Não saia por aí comprando água tônica, espalhando que a água tônica vai curar, prevenir contra o coronavírus. Gente, se fosse assim, tava fácil. Mas infelizmente não tá. A ciência tá caminhando, tá buscando um tratamento eficaz e seguro contra a Covid-19. Ainda não temos, né, até a data de hoje, nada para combater esse vírus, né? Mas eventualmente a gente vai encontrar alguma coisa. Vamos continuar apoiando a ciência, porque só com a pesquisa científica, uma hora a gente vai eventualmente encontrar algum tratamento. Bom, é isso, pessoal. Se você ficou com alguma dúvida, escreve aqui nos comentários ou manda um e-mail pra gente, é nuncaviumcientista@gmail.com. E não se esqueça de se inscrever em todas as nossas redes sociais para ficar por dentro desse assunto, né? Às vezes a gente não faz vídeo aqui no YouTube, mas a gente posta um infográfico, uma imagem, alguma coisa explicando no nosso Instagram ou no nosso Facebook. A gente posta bastante coisa nessas redes aí e a gente tá crescendo muito. Se eu fosse você, eu não perdia. E a gente também tá fazendo várias lives. Ontem a gente fez uma com a Júlia Jacold, foi bem legal, e a gente vai fazer várias lives semana que vem também. Então clica nesse sininho para acompanhar e não perder a notificação, e aí quando tiver uma live você acompanha ao vivo e se diverte junto com a gente, pergunta, conversa com a gente. A gente é legal, né? Viu? Bom, é isso, pessoal, eu vejo vocês na próxima. Tchau! British Medical Journal. British Medical Journal. British